por falar em entrevistas e por falar em interatividade e por falar também em estar em qualquer lugar do mundo, sabe para onde nós iremos agora? Diretamente para Portugal, né? Vou conversar a partir de agora com o Fabiano de Paiva. Vamos direto para o Castelo de Paiva, em Portugal. Vou conversar com o Fabiano de Abreu, que é neurocientista. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez o privilégio da gente bater um papo bem gostoso aqui no nosso canal Saúde. Seja bem-vindo, Fabiano. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer. Aqui são exatamente meia-noite agora e está fazendo, todo mundo gosta de saber sempre a temperatura, né? 18 graus, está muito bom. Olha só, 18 graus. E olha, Fabiano, eu tenho grandes amigos, inclusive piauienses que moram aí em Portugal, Marta Vasconcelos, o Wendel Lages, eles sempre assistem o programa Canal Saúde. E uma coisa muito interessante é que, graças a Deus, a tecnologia, e hoje a gente pode estar conectado em qualquer lugar do mundo, né? E a gente fica muito feliz aí com essa audiência. Hoje nós vamos conversar aqui no nosso programa com o Fabiano sobre a doença de Alzheimer, que é considerada a mais comum entre as demências e é causada pela morte de células cerebrais, afetando a memória e gerando declínios cognitivos. Terça-feira, 21 de setembro, foi o Dia Mundial do Alzheimer, com o objetivo de enfrentar aí os estigmas e desinformação que ainda envolvem a doença. E a partir de agora a gente vai tirar algumas dúvidas sobre isso, e, inclusive para quem está assistindo aí ao nosso programa, a gente convida também para participar através do nosso WhatsApp 994 11 7777. Primeiro eu quero perguntar para você, Fabiano, quais são os primeiros sinais de Alzheimer? O Alzheimer é uma doença que atinge mais de 35 milhões de pessoas no mundo. Uma doença que me preocupa. Eu tenho muitos estudos sobre inteligência e quando você estuda inteligência, você acaba indo para a doença de Alzheimer. E eu passei a me interessar tanto pela doença de Alzheimer que foi a minha defesa de tese, o doutorado, foi também o meu artigo científico na especialização em nutrição clínica, também meu TCC em neuropsicologia, e fiz também um trabalho sobre a proteína Tau, que está relacionada com Alzheimer, com o chefe do Departamento de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual de Idaho, nos Estados Unidos, que é o NRU. E ele causa um encolhimento do córtex cerebral e também encolhimento do hipocampo, ou seja, mortes neuronais. O sintoma ele começa quando a pessoa tem esquecimento. Tem que começar a prestar muita atenção. Por exemplo, hoje em dia, eu recebi muitos casos aqui no centro de pesquisas de pessoas que contraíram a Covid, se recuperaram, mas estão com esquecimento, estão muito preocupadas. Me disseram, Fabiano, isso é o Alzheimer? Eu falei, calma, a Covid, ela pode desencadear, sim, um Alzheimer mais precoce do futuro, mas isso não quer dizer que seja, e não quer dizer que vai ser também Alzheimer, porque Alzheimer tem fator fenótipo, ou seja, tem aquele fator genético como priori. Então, eu sou a favor de que muitas pessoas possam fazer o teste de DNA, fazer o teste de análise genético para saber se tem chances ou não de ter o Alzheimer. Muito interessante, viu, o que você acabou de falar aqui para a gente em relação à Covid-19, esses sintomas realmente que estão aparecendo nas pessoas. Eu, por exemplo, tive Covid e eu percebi que com o passar do tempo eu estou esquecendo muito fácil das coisas. É o nome de alguém, é o nome de alguma coisa, é algo que eu preciso falar e na hora que eu estou conversando foge do meu raciocínio. E eu tenho certeza que assim como eu, as pessoas realmente estão muito preocupadas em relação a isso, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, da questão do Alzheimer, eu também vejo que muitas pessoas atribuem a questão da idade, né? Porque o Alzheimer, ele atinge as pessoas mais idosas. E aí eu também aproveito essa oportunidade aqui, porque você é um estudioso, especialmente nessa área, que é uma dedicação sua também,
Para te perguntar, em relação ao Alzheimer nas pessoas mais idosas, as pessoas mais jovens também, elas podem vir a ter o Alzheimer ou não? É mais difícil. Tem casos que começam com 40 anos de idade, já vi casos também com 35, 37, mas é muito raro. É mais comum em pessoas com mais idade. Agora, sobre a Covid, eu escrevi um artigo, recentemente foi publicado, em que não só a Covid, mas todas as doenças que atingem o sistema nervoso, pneumonias, né? Quando a gente teve na época lá a peste negra, por exemplo, teve muito caso de esquecimento também. Essas pandemias que atingem, né, o sistema nervoso têm problemas de esquecimento porque atinge os nervos, atinge o neurônio. Então, a estratégia que você tem em relação a esse esquecimento é a mesma estratégia que as pessoas têm que fazer para evitar o Alzheimer. Primeiro, o Alzheimer a gente tem que entender. Tem alguém na nossa família, tem que pensar logo. Meu pai, minha mãe, meus avós, meus bisavós, alguém na minha família teve Alzheimer? Se teve, já começa os hábitos, já começa uma rotina e comportamento para que você possa evitar. E se não teve, também isso não quer dizer que você tenha que ter, né, um comportamento, uma rotina, para que tenha para que você faça uma neuroplasticidade cerebral. A gente está na era da ansiedade. Temos os problemas sérios de ansiedade, principalmente no Brasil, que é o país mais ansioso do mundo. E a ansiedade constante, potencializada, ela causa esses problemas neuronais também. Ela causa uma atrofia. O nosso organismo, tudo que a gente não usa bem ou corretamente, ele tende a atrofiar. Então, o não uso, o uso menor das regiões do cérebro que estão relacionadas à lógica, coisas que você tem que ler, se aprofundar na leitura, né, fazer aqueles exercícios de lógica, aqueles idosos, por exemplo, que fazem palavra cruzada, isso é muito bom. Né? Você mudar a rotina, sair da rotina, né, para uma coisa diferente do que você faz, isso tudo é importante para você estar fazendo a neuroplasticidade cerebral, para reforçar os seus neurônios. Existe sim ginástica neuronal. Os neurônios ficam mais robustos, os dendritos que ligam um no outro ficam maiores, né? Não chegam a encostar um no outro, mas liga, faz a conexão. E as sinapses, que é aquela parte elétrica que a gente vê nos vídeos, né? Tipo um choque elétrico, aquilo ali se torna mais potente. E isso é a neuroplasticidade. Isso faz os seus neurônios durarem mais. Existem fatores de risco que desenvolvem o Alzheimer? Existe sim, existe a bebida alcoólica. A bebida alcoólica é um fator de risco muito sério para o Alzheimer. O cigarro, a gente tem que entender que depende do organismo. Tudo depende do organismo. Então, se todas as pessoas pudessem fazer um teste genético, hoje em dia o teste genético está bem mais barato e você consegue fazer um teste completo de saúde, probabilidade. Se a pessoa puder, ela vai saber muitas coisas que ela tem condição maior ou não. Inclusive, se ela tem chances maiores de ter vício. Né? Então, por exemplo, as drogas psicoativas, você utilizar muito ansiolítico, né? Aquela pessoa que qualquer coisa está tomando um remédio, o Rivotril, por exemplo. Né? Então, isso tudo também. E o uso de maconha. Eu estou escrevendo um artigo científico agora, já é algo que a ciência já comprovou, mas eu estou me aprofundando mais, estou fazendo um conceito que chame mais a atenção das pessoas, porque é comprovado que a maconha atrofia o lobo frontal, então a pessoa fica menos inteligente. É diferente você usar a maconha, a cannabis, por exemplo, quando você tem uma deficiência em certo neurotransmissor, e aí você usa a cannabis para aumentar ali a condição, a potência, né? Ou inibir. É diferente isso, você precisar, do que você não precisar e usar. É igual você tomar, por exemplo, um antidepressivo. Quando a pessoa está em depressão severa, principalmente, é porque o neurotransmissor não está produzindo a quantidade necessária. Não adianta. Vai fazer terapia, não vai adiantar nada. Tem que tomar o remédio vai aumentar, o medicamento vai aumentar aquela produção. Até que tudo comece a voltar ao normal e você possa retirá-lo aos poucos. Né? Então, imagina que a maconha é um remédio que você está utilizando ali,
que vai atrofiar sim, e por isso as pessoas passam a ter um comportamento mais lento, com maior esquecimento, o raciocínio fica mais lento, e isso pode desencadear esquizofrenia a quem tem chances, quem tem condição genética para a esquizofrenia, né? A maconha, já vários casos de pessoas que se tornaram esquizofrênicas que não eram depois do uso da maconha. Então também é preocupante porque o consumo está aumentando e as pessoas têm que entender que já temos um problema de ansiedade, já temos um problema de memória muito sério. Eu estou fazendo um curso daqui a um mês sobre memorização, processo de memorização, como memorizar melhor, de tantos casos que aparecem, e aí você ainda vai usar maconha constantemente, pronto. Então você vai ficar realmente menos inteligente. É preciso a gente se atentar muito a isso, né? E a gente está falando aí de uma era em que as pessoas estão realmente muito ansiosas. Nós estamos, por exemplo, no mês de setembro amarelo ainda, e chegando ao final desse mês, que a gente fala muito sobre essa questão do suicídio, sobre a prevenção ao suicídio. Então, assim, são fatores e são coisas que a gente precisa estar debatendo e que a gente precisa estar conversando. Antigamente a gente não falava, a gente evitava falar, mas hoje a gente precisa falar para as pessoas, a gente precisa chamar a atenção, porque infelizmente os números crescem a cada dia e isso é muito, muito, muito preocupante. Os números crescem porque nós somos o povo mais ansioso do mundo e muitas pessoas falam muitas coisas sobre isso. Mas a resposta para mim é muito lógica. Nós somos um dos países mais violentos do mundo. Então, quando você tem a violência, você logo tem uma ansiedade. A ansiedade é uma pendência para resolver seus problemas, para não colocar sua vida em risco. Então, se você tem a violência, ao ir para a rua, você pensa que pode acontecer algo, e ao dormir, escuta um barulho e pensa que alguém pode estar entrando na sua casa, é sinal que a sua ansiedade está lá, ativa, potencializada a todo momento. E a ansiedade ela vai buscar na amígdala as memórias negativas, para te dar um leque de opções para saber qual saída você vai ter, porque está relacionada à sobrevivência. Então nós já temos a violência. Depois a gente tem a questão econômica no Brasil. Né? Eu tenho 40 anos de idade, nasci no Brasil, eu nunca vi a situação econômica no Brasil ser boa a ponto de você ficar tranquilo. Então, sempre vai ter a situação econômica. A gente tem o problema na educação, que também, desde que eu nasci, sempre vi problema na educação no Brasil. Né? E eu que fiz cursos e faculdades em outros países, sei bem o que é a educação no Brasil. Isso também influencia. E agora a questão política, recente dos últimos anos, que também aumenta a ansiedade. Aí a gente entra com um pior inimigo, que é a rede social. Nossa. E a rede social é o quê? A ansiedade, ela vai te levar à atmosfera negativa para te trazer soluções para sair daquele problema. Então a ansiedade também vai, como pendência, vai fazer com que você libere dopamina, neurotransmissor da recompensa. E aí você vai buscar essa recompensa na rede social. Você quer buscar, você no like, no comentário, nas fotos, na expectativa da reciprocidade do que você vai publicar, isso tudo já faz você liberar a dopamina. E aí você fica viciado, porque a dopamina é viciante, você quer liberar o tempo inteiro. Aí vem o pior aplicativo de todos da história, o TikTok. Que já contabilizo aqui 20 casos de suicídios provenientes do TikTok. Porque eles criaram um aplicativo para liberar dopamina mesmo, para segurar as crianças, com dancinha, com desafio, etc. Ele é o pior inimigo hoje da rede social das crianças. Pois é, e aí a gente vive realmente um momento que é muito, muito, muito preocupante mesmo. E aí a gente tem que estar muito atento, especialmente às famílias, a questão da educação em casa, a orientação com os filhos, enfim, coisas inclusive que a gente, se pudesse, iria conversar a noite inteira. Impressionante, gente, mas todas as vezes que eu vou entrevistar o doutor Fabiano, eu me encanto tanto com o que ele fala, que a gente vai falando sobre tantos assuntos, né, doutor, que eu acho que é isso realmente que faz toda a diferença. Eu tenho pergunta aqui de telespectadores para você, como conviver de forma mais tranquila com Alzheimer, inclusive tem pessoas que estão mandando mensagens que têm familiares em casa que têm Alzheimer, então estão pedindo dicas para você de como ter uma melhor convivência em casa, de como estar dentro de casa com essas pessoas, com quem tem Alzheimer, porque não é fácil, né, a convivência para a família Não. inteira.
Não é fácil e o que me chama muito a atenção do Alzheimer é porque eu me coloco no lugar também. E é muito triste você estar com alguém que você tá vendo ali na sua frente, mas está se distanciando mentalmente. Isso, de certa forma, mexe muito comigo. A gente tem que ter a prevenção em tudo e tem que ser precoce em tudo na vida, principalmente hoje em dia. O Alzheimer tem relações com diversos fatores, mas ainda é uma incógnita muitas coisas. Nós já sabemos as regiões do cérebro relacionadas com Alzheimer. Isso já sabemos tudo, essas questões do que acontece, mas o porquê de você ter Alzheimer e não encontrar a cura é o maior desafio da ciência hoje. Por isso que eu peço para que as pessoas possam ter um comportamento para que evite isso, né? Leitura, fazer bastante leitura, treinamento cerebral, você fazer ginástica, mas não em excesso. Exercício demais também faz mal. Tudo tem que ser em equilíbrio, homeostase do organismo, né? A nutrição, uma dieta do Mediterrâneo, porque é uma dieta que também você vai ter de ômega 3 para o cérebro, para reforçar os neurônios. Então você tem que descobrir logo no início. A pessoa está com esquecimento, então você já começa, procura um médico para resolver. Pode não ser Alzheimer, pode ser outra coisa, mas seja o que for, precisa ser resolvido, porque ninguém quer esquecer nada. E se já está constatado, tem que fazer a terapia. O Brasil tem condições de tratar doentes de Alzheimer. O sistema de saúde do Brasil. Gente, eu estou na Europa, eu estou em Portugal. O Brasil não perde em saúde para Portugal, não. Tá? E Portugal é muito bom. A diferença é que tem muita gente no Brasil. Então, o sistema público, às vezes, alguns hospitais, você tem maiores problemas para ser atendido. Mas eu, no Rio de Janeiro, por exemplo, eu ia em hospital em certos bairros públicos que tinham atendimento melhor do que naqueles bairros mais pobres. Então, esse, às vezes, é o problema. Vale a pena você sair do seu bairro e tentar um outro lugar onde é mais vazio. Então, tem que fazer as terapias todas, o processo de nutrição, o médico, ele vai encaminhar tudo isso. Exercício, fisioterapia, processo de nutrição, né? Exercícios mentais, terapia cognitiva, tudo isso o médico vai encaminhar e é necessário para que você possa retardar o processo e a pessoa que você ama viver durante mais e mais e mais anos, mesmo com a doença. Deixar esse processo mais lento. Não tem cura, nós sabemos. Mas o que pudermos fazer para prolongar a vida e a mente dessa pessoa, nós temos que fazer. Prevenir é sempre a melhor solução. Volte sempre, Exatamente. viu? Muito obrigado pelo convite. Sempre que quiser, estou à disposição. Ai, gente, eu amo entrevistar o doutor Fabiano, ele é maravilhoso, um estudioso, um neurocientista, doutor, enfim, é sempre bom ter a participação dele aqui no nosso programa Canal Saúde, para que a gente possa falar sobre tantos assuntos, né, e sobre o Alzheimer, e eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista.